Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Que maravilha. Ricardo Dornas aqui de novo, da Chácara Dornas Homestead. Bora falar um pouquinho aí de genética, vamos entender como é que as coisas acontecem. Tá com dúvida aí, manda pra gente a dúvida. Aqui embaixo aqui vai ter o link, né? Clica, vai abrir o WhatsApp, pode mandar a dúvida pra gente. Manda por escrito, porque eu dou um print nela. Bacana? Vamos lá então, dar sequência aqui à nossa série sobre genética, pergunte ao Dornas. Estamos já no segundo vídeo. E a pergunta agora aqui é do Jean Pedro. Ele está lá no Instagram como Criatório Magalhães 17. Ele faz uma pergunta, na verdade são três, né? Sobre o cruzamento. Minha dúvida é sobre o cruzamento entre uma sedosa pente e uma sedosa preta. Ele quer saber quais cores vai dar. Entre uma perdiz dourado e o preto e uma pente e perdiz dourado. Então, ele tem aqui três cores, três possibilidades aí de cruzamento. Vamos entender o que é que pode dar. É claro que, para a gente entender e aprender o que vai virar, o que vai nascer desse cruzamento, a gente precisa entender quais genes que estão aí interferindo na produção dessa cor. A gente sabe aí que o genoma de uma ave tem milhares e milhares de genes. A quantidade de genes aí que vão interferir na produção aí da cor da pena, claro, é muito menor, em torno de 30, 40 genes, mas é um número ainda menor que vai interferir em cada fenótipo, né, em cada cor. Vamos lá então. Esse aqui é a imagem, né, a imagem que eu peguei da internet aí, de criatórios estrangeiros, só para a gente visualizar quais são essas cores. Então, os três cruzamentos aí que nós vamos fazer aqui. Vamos entender então o que é uma pente, tá? Eu vou passar rapidão aqui na explicação de cada um dos genes, mas a gente tem uma série de genes chamado elocos. O elocos são genes responsáveis pela distribuição do preto e marrom no corpo da ave. Tá? São 8 genes diferentes, esses genes podem, tem, claro, uma escala de dominância, mas eles têm aí uma interferência, uma codominância, enfim. Tá? Para ter um pente, o ideal é que a ave seja ou Extended Black ou Birschen. Tá? Extended Black, Birschen. Alguns criadores preferem o Birschen. Tá? O Birschen ele tem algumas vantagens com relação ao Extended Black, a gente já falou isso no nosso curso. Agora, como é que eu vou diferenciar qual é o Extended Black e qual é o Birschen? No caso da pente, vai ser difícil a gente perceber isso, mas numa preta a gente consegue ver. A diferença básica é o seguinte: o pintinho Extended Black ele é todo preto e com todo o ventre clarinho, prata, branquinho, né, se for prata, amarelinho se for dourado, debaixo do bico até a cloaca dele é dourada. O Birschen não, ele é todo pretinho, só com a barriguinha ou dourada ou branquinha, tá? Vai depender aí da cor de fundo. Então, para ser pente, Extended Black ou Birschen, prefira os Birschen. O fundo, a cor de fundo é que vai definir se o animal vai ser branco ou se vai ser amarelo, vermelho, enfim. Esse branco, ele é uma outra coisa, né? Eu vou falar, mas é interessante que o pente ele tenha o prata, certo? Que ele seja aí S ou SS, tá? Por quê? Porque o dourado vai dar umas nuances amareladas no pescoço e no dorso dele. O pessoal fala que suja, né? A cor está meio suja e tal. Realmente não fica bonito. Então, prefira os pratas. Obrigatoriamente, tem que ter um gene inibidor do preto, que a gente chama de branco dominante, e ele tem que ser heterozigoto. Por quê? Essa cor, esse gene, né, branco dominante, ele apaga o branco. Só que ela é uma cor fraca. Significa que ela não vai apagar totalmente o preto. Esse gene, o branco dominante, ele apaga o preto, ele interfere na produção da eumelanina. Só que ele não vai apagar totalmente o preto, porque ele é um gene fraco. Então, o que ele vai fazer? Vai deixar que algumas penas nasçam pretas. Por isso que dá essa cor aí branco com um salpicado de preto. A cor em inglês chama Dalmatian, né, que é o dálmata, porque ele dá esses pontinhos, tá? Por que ele tem que ser heterozigoto? Tá? Você está vendo aí, isão, izinho. Quem está na dúvida de dominante recessivo, assiste ali o primeiro vídeo que a gente explica isso. Porque esse gene, ele não interfere somente na pena.
ele interfere também na pele. E como a sedosa tem a pele preta, se eu tenho um par do branco dominante, a pele vai ficar clara. E isso não é legal, tá? E claro, um animal, aí se a gente fugir da sedosa, tá? For para uma outra cor. Um animal que ele é heterozigoto, no caso do pente, ele vai deixar mais preto aparecer. Isso é legal também porque dá um colorido bem bonito. Mas não é só ele que define a quantidade de branco, a quantidade de preto. Nós temos genes, são vários genes, que são melanizadores. Tá? Os mais conhecidos são carvão e melanizer. O melanizer, até está em outros slides, ele é um gene muito importante, por exemplo, nas Sebrights, nas Wyandottes, enfim. Tá? Ele é um gene bem comum. Bacana? Então essa é a pente. Tá? Não interfere se é fêmea ou macho, não tem nenhum gene que vai interferir nisso. O prata ele é um gene ligado ao sexo, mas ele não vai ter nenhuma interferência na cor. Bacana? Vamos lá. O preto, ou black, é muito semelhante ao pente. O Eloquus também, a gente prefere o Extended Black ou Birchen. A preferência sempre por Birchen. No caso do black, o fundo pode ser tanto prata quanto ouro. Não faz diferença. Um bom black não deixa passar o dourado, né, do ouro, então fique tranquilo. Ricardo, como é que eu sei no black qual é o prata, qual é o ouro? Olhando a barriguinha. Tá? O black ele precisa ser Extended Black ou Birchen. Não tem como. Tá, tem como, mas os melhores tem que ser dessas duas cores. Por que eu falei que não tem como? Porque na Brahma e na Leghorn, né, ou Leghorn, não é um selvagem que faz, ou um brown. Bacana, mas isso para depois. Olha a barriguinha dele, tá? O ventre. Se for branquinho, ele é prata. Se for amarelinho, ele é ouro. E aí tem melanizadores, aqui eu já coloquei a sigla, né? O CH, o carqual, que é o carvão. O ML, o melanizer, que é melanizador, né? Seria a tradução, mas tem outros genes que vão escurecer. Nenhuma ave sem esses genes melanizadores, ela fica toda preta. Nenhuma, tá? Ela pode ser Extended Black, que é o mais dominante dos 8 genes, mas ela não vai ser toda preta. E aí a terceira é o perdiz. O perdiz foge um pouco do padrão do pente e do black, porque o Eloquus, né, que é o padrão primário, o ideal que seja selvagem. Tá? Você pode ter animais Birchen, ficou o ER pequenininho aí, né, mas ele é maiúsculo, ou brown, que é o EB, recessivo, mas não fica tão legal. Tá? Um perdiz bacana mesmo é o selvagem. Como é que eu sei qual é o gene selvagem? É aquele pintinho que no dia que nasce ele é estriadozinho, né? Tem aquelas 2 listras nas costas, e as fêmeas perdiz, verdadeiramente perdiz, né? Que tem um gene selvagem, o peito dela é um salmão. Não importa se for prata, não importa se for ouro, ele dá aquela cor meio salmão. É claro que outros genes vão interferir nessa tonalidade do salmão, mas você consegue ver claramente isso. E o fundo, como o Jean colocou aqui, é o perdiz dourado, então o fundo tem que ser dourado, é o SS. Legal? Então essas 3 cores aí, vamos fazer os cruzamentos para ver como é que fica. Tá? Primeiro cruzamento, então, é o pente e o black. É o cruzamento que deve ser feito para produzir pente. Tá? Nunca cruze pente com pente, porque daí você vai ter o branco dominante homozigoto, e a pele da sedosinha vai ficar clara, vai perder padrão, tá legal? Então, quando você cruza uma ave pente com uma ave preta, não importa quem que é o macho, quem que é a fêmea, vai sair sempre 50% pente, 50% branco. O Eloquus vai depender, claro, dos pais. A gente tem o fundo prata ou ouro, porque o preto pode carregar o ouro sem que a gente note no animal adulto. Extremamente difícil. No pintinho já é fácil. Mas sempre selecione o prata, tá? Vai ter o inibidor branco dominante, como ele é heterozigoto, vai para o isão, né? Quem é branco dominante vai para aquele pintinho que vai ser pente, o izinho vai para aquele pintinho que vai ser black, e aí que está a diferença aí nessa proporção de 50%. E como já vem falando aí, tem que ter os melanizadores. Bacana? O segundo cruzamento, uma black, preta, né? Com uma perdiz dourada. A princípio, 100% black. Por que a princípio? Porque a gente precisa de animais bons, animais que a gente chama de puros, tá?
Ele tem que ter Bichon, Extended Black, homozigoto, não pode ter nenhum outro. Às vezes você tem um Black que é Brown, tá? Aquele EBzinho, e aí, claro, vai perder padrão. Tem que ter melanizadores em homozigose também, para que todos os filhos recebam. O perdiz não tem melanizador, se tem é por engano, tá? A raça não tem, a cor não tem. Enfim, então a ideia é que tenha 100% black. Como a gente sabe que as nossas sedosas elas têm um padrão muito fraco de cor, as pessoas cruzam aí aves mestiças e tal, mestiça de cor, tá? Então é possível que a gente tenha alguma coisa que a gente vai chamar aí do Birchen, tá? O que seria o Birchen na sedosa? O que seria aí o perdiz na sedosa? Como as penas não têm as barbas, a gente não consegue ver o detalhe, tá? Então dificilmente não, impossível, a gente vê um laceado duplo e tal. Então o que vai acontecer? Aquela ave, como essa da imagem à esquerda, tá? da matriz, que ela tem um corpo mais claro, ela vai ter aí ela vai ser chamada de perdiz. Aquela ave que tem aí um corpo mais escuro, ou seja, que tem mais penas pretas, vai ser chamada de Birchen. Infelizmente falta padrão, falta padronizar, mas por hora é isso. Então, esses animais, eles vão ter aí o gene padrão primário heterozigoto, sempre, tá? Geralmente, o Extended Black ou Birchen e o selvagem, tá? Então vai ter essa mistura. Fundo prata ou fundo ouro, a gente não tem como saber em função do black. O prata é dominante, então pode sair mais pratas. Tá? Esse Birchen que eu coloquei aqui, ele é prata. Mas, como perdiz é ouro, é possível que saia aí bastante ouro. E vai ter alguns melanizadores heterozigoto. Então, não vai escurecer tão bem a ave. E aí é possível que não tenha um preto sólido, tá? Mas isso considerando o nosso padrão de sedosa. Se você pegar uma sedosa realmente preta de bom padrão, vai sair 100% preto. Último cruzamento, então, aqui, a pente com a perdiz. Isso aqui é o que a gente chama de tatu com cobra. Tá? A gente já tem muitos genes que vão interferir. Vai ser um animal heterozigoto em vários pontos, com o branco dominante ainda interferindo. Então, é possível que saia o que a gente chama de Birchen, algumas pente com um padrão muito ruim e algumas claras. Tá? Por que clara? Pode até sair alguma coisa, não está aqui na imagem, mas alguma coisa parecida com creme. Tá? É possível, porque como o branco dominante vai apagar o preto, o dourado do perdiz vai aparecer. Mas esse que eu estou chamando de clara aqui seria aí um perdiz prata ou até um perdiz ouro com o gene branco dominante interferindo. Então, a proporção não é essa, não é um terço de cada, tá? Vai ter muita coisa no meio do caminho, mas é isso que vai acontecer. Há uma possibilidade extremamente remota de sair aves todas pretas ou aves todas brancas, tá? Então, quando eu fiz o cruzamento, coloquei todas as possibilidades de sair, saiu ali uma fração de preto, uma fração de branco, mas é muito raro. Então, quando a gente faz no papel, pode ser que nasça, mas na prática, dificilmente. Tá? Até, de novo, em função da qualidade das nossas aves. Então, a possibilidade aí, o Elocus, vai ser sempre mestiço, ou Extended Black com selvagem, ou Birchen com selvagem, vai depender, claro, do pente. Fundo prata ou ouro, de novo, depender do pente também, porque o prata é dominante, então se o pente for um macho prata, aí tudo sai prata. Tá? Agora, se o pente for a fêmea e o perdiz for o macho, aí a metade, todas as fêmeas vão sair ouro, enfim. Vai ter o branco dominante em 50%, e aí, claro, essa proporção vai diferenciar. Umas aves vão sair mais brancas, outras mais cremes, outras mais parecidas com pente. Tá? E vai ter, sim, melanizadores, porque o pente tem melanizadores, mas são melanizadores em heterozigose. Por isso que dá essa variação muito grande. Então, a gente tem muitos genes espalhados aí. Se eu não me engano, deu 3,15% de cada possibilidade de cor. Aí, quando você junta essas cores, tipo, sei lá, 9% parece com Birchen, 9% parece com pente, assim por diante. Bacana? Então, é isso. Então, como resposta aí ao Jean,
O pente com black possui os mesmos genes com a adição do branco dominante no pente, por isso que é o cruzamento ideal, tá? Sempre, de novo, sempre cruze branco dominante, o pente no caso, com black. Se você tem outras aves branco dominante, o pessoal está tentando fazer muito pile, tá? O red pile, né, que está crescendo muito aqui no Brasil. Tem algumas coisas lá fora, mas enfim, é complicado por causa da pele. Mas o red pile também é o branco dominante, tá? Só que aí já é o selvagem, seria como se fosse um perdiz, tá? Com um vermelho autossômico, já é outro gene, e o branco dominante. Então, de novo, nunca cruze pile com pile, tá? Vai sair animal com pele clara. Usa o pile com perdiz, se for o caso. O black possui muitos genes dominantes, então isso favorece muito o animal puxar para o black. Só que, como as aves não são tão puras, então o Birchen vai aparecer muito, tá? Nos cruzamentos do black com uma outra cor. E o perdiz tem genes bem diferentes do que o black e o pente, então vai interferir negativamente nos cruzamentos. É um cruzamento que eu não recomendo, tá? Perdiz é com perdiz é com red pile, no caso das sedosas, para manter aí um padrão bem legal. Bacana? Então aí, João Pedro, obrigado aí pela oportunidade da pergunta. Obrigado a vocês que assistiram aqui o vídeo até o final. Eu espero realmente que tenha ajudado e estou aberto aí às novas perguntas. Um abração, gente, brigadão e até o próximo vídeo.